Então, pessoal, dá para acreditar? O maior número de perguntas lá no @vicamaia no Instagram foi sobre revisão de literatura. Então, hoje eu vou explicar para vocês como fazer uma revisão de literatura, mas não vai ser qualquer uma, não. Vai ser uma revisão de literatura maravilhosa. Mas não vou mentir para vocês, tem que ter muita bunda na cadeira, muito conteúdo lido para conseguir fazer uma boa escrita. Combinado? Bom, a primeira coisa a gente pensar é assim: como é que surge a revisão de literatura? De onde vêm essas coisas? Primeiro tem um ser pensante, alguém que fica em dúvida. Será mesmo que o Colgate Total 12 leva 12 horas sem precisar escovar o dente? Ou será que aquele equipamento que vende lá na televisão consegue reduzir 5 centímetros de cintura em um mês? A partir dessas dúvidas que vão surgindo, você pode querer esclarecer elas com base científica e você vai procurando em livros, nem tudo que você quer está lá. E aí você começa a procurar em artigos, em monografias, dissertações, teses. Às vezes você precisa de informações vindas de leis, de normas, de resoluções, de bulas de medicamento. E você vai pegar todo esse conteúdo que você leu e vai começar a perceber que é preciso reunir tudo isso dentro de uma informação única. E você pode fazer, então, batendo tudo isso no liquidificador, uma revisão de literatura. E essa é a proposta da revisão. Existem, de verdade, 3 tipos de revisão de literatura que você pode fazer. A mais comum é a revisão narrativa, que é feita pelos alunos da graduação e da especialização. Essa revisão narrativa ela é mais simples de ser feita porque suas estratégias são mais folgadas, menos rígidas, mas também por causa disso, elas podem ter alguma tendência com alguma informação subjetiva. Afinal de contas, o aluno, o autor, pode escrever baseado apenas em artigos que ele selecionou porque tem a ver com o que ele pensa, né? Então, ele acaba sendo um artigo tendencioso. Mas a gente tem artifícios para evitar que isso aconteça. A revisão de literatura também tem do tipo sistemática, que nós vamos em outra ocasião fazer uma aula só sobre revisão sistemática. A revisão sistemática, ela tem um método bastante definido e rígido de busca e seleção desses artigos que comporão a sua revisão sistemática. E por isso ela é considerada uma pesquisa observacional retrospectiva. Observacional porque vai ser baseada na observação de artigos já publicados. E retrospectiva porque, obviamente, todo esse estudo já foi feito. Existe ainda a revisão integrativa. Nessa revisão, você tem um rigor metodológico semelhante à revisão sistemática, entretanto, você consegue unir metodologias diferentes para fazer com que essa pesquisa ela traga outros tipos de informação, já que na revisão sistemática, muitas vezes ela fica impossibilitada de ser feita devido ao rigor da metodologia aplicada em cada artigo. Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos abordar a revisão do tipo narrativa com as suas estratégias simples e tentando diminuir a subjetividade da escolha desses artigos. Bem, a revisão narrativa, ela pode ser dividida em 4 partes: a introdução, a revisão de literatura, a discussão e as considerações finais. Essa seria a maneira tradicional de escrever uma revisão de literatura. Eu, particularmente, acho que fica muito repetitivo esses 3 tópicos, porque você acaba abordando levemente na introdução, profundamente na revisão e criticamente na discussão. A minha sugestão é que os alunos removam essa discussão de literatura como tópico, mas veja bem, ela não vai deixar de ser feita. Ela apenas estará dentro da revisão de literatura, para que assim essa repetição ela não aconteça em 3 momentos diferentes. Para evitar que essa revisão de literatura tenha uma seleção de artigos tendenciosa, atualmente a gente tem preferido incluir o tópico logo depois da introdução da metodologia. Na metodologia, você vai poder abordar a maneira específica em que foi feita a busca desses artigos. E é justamente pela metodologia que uma revisão de literatura deve começar a ser pensada. Apesar dela não ser a primeira a estar no tópico, ela precisa ser a primeira a ser pensada. Afinal de contas, é a partir dessa metodologia que você vai fazer a pesquisa dos artigos. Para a definição da metodologia, você deve responder, antes de mais nada, quais as perguntas para o seu estudo. Fique muito atento, porque muitas vezes vocês elaboram muitas perguntas. E se você tiver perguntas demais, você talvez não consiga esclarecê-las com profundidade.
Então, pense em reunir perguntas que realmente são importantes e que você vai conseguir abordar em um único artigo. Depois disso, você vai pensar em qual intervalo de tempo você vai fazer essa busca. Você quer artigo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos? Não existe uma norma para isso, porque depende do seu conteúdo. Por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa sobre o Covid-19, que é extremamente atual, não vai adiantar você fazer uma busca dos últimos 20 anos. No máximo, você vai achar sobre outros tipos de coronavírus, mas não vai ser uma busca específica para o Covid. Já se você quiser trabalhar com algum material mais antigo, você vai conseguir fazer essa busca um pouco mais profunda. Então, é importante conhecer um pouco desse material, dar uma lida em alguns artigos. Se já existem livros, vale a pena ler um livro para começar a pensar nos passos dessa metodologia de busca. Outra coisa importante é pensar no banco de artigos. Sempre sugiro que você evite utilizar um banco só de artigos brasileiros, porque vai ser uma revisão de literatura extremamente limitada. Sempre que possível, utilize bancos como o PubMed, como o Cielo, como o Bireme, utilize mais de um banco. Se quiserem também, no Brasil, a gente tem o Periódicos da CAPES. Você pode utilizar ele, já que ele tem assinatura de diversas áreas do conhecimento de revistas de excelente qualidade. Entretanto, para você que tem apenas acesso ao acesso livre da CAPES, você vai precisar encontrar uma faculdade pública que você tenha um acesso de um banco de dados muito mais amplo para conseguir fazer essa busca. Mas essa busca nas faculdades públicas também vai ser gratuita, tá? Não vai custar nada para você, além do seu tempo. Outra coisa fundamental no início da definição da metodologia e que requer um pouco de leitura é pensar nas palavras-chave. As palavras-chave, elas vão ser utilizadas na busca nessas bases de dados e você precisa tê-las pensadas, analisadas e testadas antes de finalizar a sua metodologia. Essas palavras-chave, elas podem ser em português, em inglês, em espanhol. Ou em outras línguas também. Eu sugiro que você dê sempre preferência aos artigos em inglês. Afinal de contas, nós brasileiros também temos nossos melhores artigos publicados em inglês, porque vai ter uma disseminação maior desse meu artigo, tá certo? Bom, pensando nas palavras-chave, eu trouxe aqui uma nuvem de palavras, não necessariamente todas as palavras-chave, mas que dizem respeito a um assunto que eu estou estudando agora, que é a síndrome de Down. Veja que eu trouxe palavras que talvez vocês nem conheçam fazendo parte da síndrome de Down, como a trissomia do 21, o mosaicismo, mas algumas informações sobre as crianças com síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down são muito mais amorosas. Não adianta eu colocar a palavra-chave amor, amorosa, carinho, porque elas não vão trazer a representação do que eu quero, tá? Mas eu posso trazer as palavras síndrome de Down associada à ortodontia, uma vez que é o foco do que eu quero trabalhar. Eu posso trazer trissomia do 21 associada com ortodontia e as suas traduções para a língua inglesa também, para fazer essa busca mais ampla. Depois que eu fiz esse conjunto de buscas e encontrei os meus artigos, eu vou passar para a minha leitura e fichamento. Uma coisa importante, você não vai fazer uma única leitura dos seus artigos. Diante do conjunto de artigos que você encontrou, utilizando aquela metodologia, você vai seguir um passo a passo que é bem importante e que vale a pena você prestar atenção. Você primeiro vai pegar todos esses artigos que você selecionou e vai fazer uma primeira leitura, que você vai buscar as informações e verificar de fato se esses artigos estão dentro do que você espera. Se não estiver, elimine logo agora. Depois você vai partir para uma segunda leitura. Na segunda leitura, você vai fazê-la de forma atenta, num ambiente calmo, que você possa realmente captar todas essas informações. E aqui é interessante que você comece a fazer anotações na frente do artigo, dizendo para que ele serve. Ele é bom para a introdução, ele tem um bom referencial histórico, ele trouxe um bom relato de caso. Então, você vai colocando apenas essas informações básicas para te direcionar na hora do fichamento. Mas ainda não chegou a hora de fichar. Na terceira leitura, depois que você já leu 2 vezes todos esses artigos que você selecionou, você vai passar para uma terceira leitura e aí sim você vai sublinhar. Eu sei que tem um monte de gente da caneta nervosa que já pensa em sublinhar logo na primeira leitura. Não faça isso. Toda vez que você sublinha a partir da primeira leitura, você corre um sério risco de sublinhar um artigo todo. Tenho certeza que você já passou por isso. A ideia
é que você só começa a sublinhar depois que você já tem conhecimento suficiente para identificar o que de fato é importante, o que de fato tem a ver com o que você está buscando. E isso só vai acontecer depois que você tiver feito a segunda leitura, que é uma leitura atenta, e já estiver na terceira leitura de todos esses artigos, porque aí você já tem massa crítica suficiente, tá? E apenas depois que você completou a terceira leitura de todos os artigos é que você vai fazer o fichamento. E aí no fichamento você vai fazer a escrita de todas as informações. Aqui uma coisa importantíssima. A escrita das informações deve ser baseada apenas no que foi dito pelo autor. Todas as vezes que você vai pegar as informações de um artigo que você leu e colocar no seu trabalho, você deve pegar as informações apenas ditas pelo autor. Se você encontrou algum autor que realmente foi muito importante naquele artigo, que você também gostaria de citar, faça um favor a mim, faça um favor a você, em benefício do seu trabalho. Procure o artigo original, leia atentamente e pegue as informações necessárias. Ok? Isso é um combinado entre a gente. Evite trazer informações que a gente chama de citação, porque elas empobrecem o seu trabalho. E se você colocar informação que você não leu no original, você corre o risco de estar repassando uma informação errada, tá certo? Bom, partindo então para as partes, além da metodologia que a gente já falou, nós vamos começar pela introdução. A introdução, você deve ser sucinto. Você deve trazer um primeiro parágrafo com a visão geral do tema. Eu normalmente gosto de fazer o primeiro parágrafo com as minhas próprias palavras. Então, depois de ler 3 vezes todos aqueles artigos, eu fecho tudo. Num dia de cabeça fresca, sem ter lido nada ainda sobre o assunto, eu sento e escrevo um primeiro parágrafo sobre aquele tema. Eu tenho que prestar atenção na hora de escrever esse primeiro parágrafo para não trazer nenhuma informação que eu deveria ter uma comprovação científica. Por exemplo, dizer que um material é melhor do que o outro, que uma técnica é mais eficiente do que a outra, trazer um percentual de pessoas que apresentam essa doença. Essas informações, elas só podem ser oriundas de uma base científica. Então, eu não teria como escrevê-las com as minhas próprias palavras, tá? Finalizado esse primeiro parágrafo, que pode ser com as suas palavras, mas não obrigatoriamente é com as suas palavras, você vai passar para os parágrafos seguintes, trazendo informações sempre baseadas na literatura. Depois, você precisa lembrar que essa sua escrita precisa ser sequencial, sucinta e coerente. Muita gente pensa que é preciso fazer uma introdução enorme, não se preocupe com isso. Uma introdução deve ter, estourando, no máximo, 1,5 páginas. A maioria das revistas hoje tem reduzido muito o tamanho dos artigos, e o melhor momento para você reduzir é na introdução. O último parágrafo da introdução, aí sim deve trazer as suas palavras, trazendo a justificativa e o objetivo. A justificativa vai dizer por que a pessoa deve continuar lendo esse artigo. O que tem de importante nessa informação que você vai dar. E o objetivo é o que você vai fazer nesse conteúdo. Que no caso de uma revisão de literatura, o objetivo deve vir sempre com o verbo no infinitivo, geralmente revisar. Então, diante de todas essas dúvidas, o objetivo deste trabalho será revisar a literatura acerca do tema. Seria mais ou menos assim a maneira de informar o objetivo. Partindo para a revisão de literatura, lembrando que você já tem um tópico metodologia, que você já escreveu, e ele deve estar depois da introdução e antes da revisão. Partindo para a revisão de literatura, você deve pensar primeiro nas partes que você deve abordar. Eu sugiro que você faça isso mesmo como tópicos, como itens, mesmo que depois você precise remover porque não tem mais sentido deles estarem ali. Procure fazer em cada um desses tópicos uma cronologia. É uma maneira organizada de você trazer o pensamento que você vai dar informação. Uma coisa importantíssima e que eu sei que muita gente fica chateada. Revisão de literatura não é para trazer a opinião do autor. A revisão de literatura, como o próprio nome diz, traz a revisão da literatura. Ela vai trazer o que a literatura tem publicado cientificamente sobre o tema. Outra coisa importante é que muitos alunos fazem a introdução num momento diferente da revisão de literatura. Na hora de escrever a revisão, é importante que você já tenha lido a introdução recentemente, para que você não corra o risco de repetir na revisão informações que você já trouxe na introdução, tá certo? Como eu disse, a maneira de escrever a revisão ela pode ser basicamente de 2 formas. Tem a revisão tradicional
e a revisão discutida. A revisão tradicional ela é muito mais fácil de verdade de ser escrita, porque você vai ter um tópico que você só vai trazer o que os autores informaram e no outro tópico você confronta essas informações. Mas, infelizmente, para mim, ela traz uma repetição de informação que deixa a revisão extremamente cansativa. Já a revisão de literatura, ela é muito melhor de ser lida, porque ela é mais fluida. Entretanto, o autor precisa ter uma visão crítica e precisa ter mais conhecimento na hora de fazer essa escrita, porque ele já vai trazer o confronto dessas opiniões no mesmo momento que ele revisa a literatura. E, finalmente, você vai trazer, nas considerações finais, as informações que foram mais relevantes desses autores. Lembrando novamente que as considerações finais de uma revisão de literatura deve trazer o que você encontrou de relevante dentro dos artigos, ok? Não pode ser somente a sua opinião. Dentro das considerações finais de uma revisão de literatura, você pode trazer sugestões, como, por exemplo, trazer novos conhecimentos através de uma pesquisa clínica ou através de uma pesquisa laboratorial, ou de que novos estudos precisam ser realizados. Isso é uma informação bastante interessante e que pode ampliar os horizontes de quem está lendo o seu trabalho e tem interesse de fazer uma pesquisa, tá certo? Então, depois de pegar todas essas informações, aí sim, você vai poder fazer as suas considerações finais, tá? Eu queria agradecer a atenção de todos, lembrar vocês que o nosso canal tá lá, que é o Vica Maia TCC, se inscreva, dê um joinha lá, faça um comentário, peça novas aulas, sugiram temas de aulas que a gente vai estar lá. Ou então você pode ir lá no @vicamaia no Instagram e fazer essas sugestões, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.